Com a versão 2023E, surgem 4 novos módulos e mais novidades nos programas existentes. Os programas TrueBeam Steel e SIP Connect possuem um novo módulo, Análise de Encurvadura Estabilidade Local, que permite realizar a análise da encurvadura local das ligações. A encurvadura local de um componente de uma ligação ocorre devido aos esforços de compressão e depende, em grande medida, da rigidez do componente e da distribuição das cargas aplicadas. Existem várias formas de avaliar o fenómeno de encurvadura utilizando elementos finitos. É implementada no cálculo das ligações, a análise linear da encurvadura permite obter os coeficientes de carga crítica dos diferentes modos de encurvadura locais da ligação para um determinado caso de carga. Quanto mais pequeno for o primeiro coeficiente de carga crítica, mais próximo estaremos de uma configuração instável da ligação. Ao oprimir em cada modo, será mostrada a deformada correspondente. Em opções de cálculo, pode selecionar o número de modos de encurvadura a serem calculados. A análise de encurvadura pode ser realizada com as mesmas cargas que a análise de tensão-deformação ou com um grupo de cargas diferentes. Para isso, ativa-se ou não a opção Realizar a análise de instabilidade com as mesmas cargas que a análise de tensão-deformação. Na listagem Resumo da ligação, é incluída uma tabela que mostra o número de modos de encurvadura calculados para cada caso de carga, bem como os coeficientes de carga crítica associados a cada um deles. O programa TrueBeam Steel possui também um outro novo módulo, a exportação para o formato IFC AM11, que permite exportar a pormenorização da estrutura metálica tendo em conta a especificação AM11 do formato IFC, que contém informação para o fabrico automatizado de estruturas de aço. O TrueBeam Steel exporta através deste formato perfis, chapas, soldaduras, parafusos e ancoragens. Nesta versão, o programa TrueBeam Rebar possui também um novo módulo, a exportação da pormenorização das armaduras para IFC e BVBS, que permite exportar o modelo BIM com a informação precisa de cada um dos varões da armadura para a sua montagem. Com a versão 2023E, inclui-se ainda um novo módulo de pormenores construtivos para coberturas e fachadas de chapas de aço e painéis sanduíche, que permite aos programas pormenores construtivos, geradores de preços, geradores de orçamentos e Arquimedes gerar pormenores construtivos minuciosamente adaptados à seleção de parâmetros realizada no gerador de preços. Cada pormenor construtivo inclui uma representação gráfica da unidade de obra onde se incluem os diferentes materiais utilizados. Inclui ainda uma legenda onde figuram os códigos e descrições dos materiais representados. Qualquer alteração que se realize nos parâmetros que definem a unidade de obra e que tenham efeito nos elementos ou composição do pormenor implicará depois uma alteração na representação gráfica e da legenda. Os pormenores gerados podem imprimir-se e exportar-se para ficheiros com os formatos HTML, PDF, RTF ou DocX para que se possam acrescentar como fichas ao projeto que se esteja a realizar. Os programas pormenores construtivos, gerador de orçamentos e Arquimedes permitem ainda exportar os pormenores para os formatos DXF e DWG. Das novidades e melhorias para os programas existentes, destacamos as seguintes. Vários programas como o SIP Architecture, o SIP Plumbing Water Systems, o SIP Sound ou o SIP Connect passam a possuir um novo sistema de janelas ancoráveis que substitui a anterior interface da janela principal. As janelas ancoráveis podem se reposicionar e modificar de tamanho. Podem ser flutuantes, ancorar-se numa posição da interface da aplicação ou arrastar-se para fora desta, inclusivamente podem ser arrastadas para outro monitor. Desta forma, agora o utilizador pode personalizar o espaço de trabalho adaptando-o às suas necessidades. O número de aplicações que dispõem deste novo sistema irá aumentar em futuras versões. O programa OpenBeam Construction Systems, a partir desta versão, permite importar e exportar várias soluções construtivas simultaneamente a partir da lista de elementos de uma categoria, fachadas, pavimentos, fachadas cortina, entre outros. Desta forma já não é necessário realizar o processo de forma individual para cada solução construtiva e desta forma também facilita-se a reutilização dos mesmos sistemas em vários projetos. No CIPECAD,
O local para a definição dos limites dos deslocamentos entre plantas devido à ação sísmica passa para a janela Norma para o cálculo da ação sísmica. Por outro lado, passa agora a ser possível ao utilizador introduzir os limites aos deslocamentos entre as plantas. Também foram acrescentados os limites especificados por diversas normas. Outra melhoria diz respeito ao facto de ser possível aplicar os critérios de quantidade mínima de armadura em lajes para a norma Eurocódigo, isto em opções de lajes maciças, fungiformes e de vigotas. Com esta versão, foi implementado o novo comando, voltar a numerar. Com este comando é possível alterar a numeração dos pilares e paredes em função da sua posição, e não é necessário voltar a calcular para que a nova numeração se mostre em desenhos e listagens. Outra novidade do CPCAD diz respeito à implementação do comando dividir armaduras num editor de vigas, que permite agora dividir os varões do reforço no ponto indicado. Nos programas Strubim Steel e SIP Connect foi incorporada a possibilidade de utilizar ancoragens mecânicas pós-instaladas da marca Speed, como elementos de fixação ao botão em placas de ancoragem. A verificação destes elementos realiza-se de acordo com os critérios da parte 4 do Eurocódigo 2. Na versão anterior, tinham sido implementadas as ancoragens químicas desta marca. Outra novidade destes dois programas foi a implementação de mais um tipo de soldadura. Passa agora a ser possível soldar os bordos de chapas com disposição de topo, ou seja, será possível unir com soldaduras os bordos paralelos de chapas e perfis, sejam estes paralelos ou não. Também nesta versão foram implementados dois novos tipos de secção de perfil para ambos os programas, nomeadamente perfis de aço com secção em T e chapas. Foi implementada também uma nova operação, modificar cantos. Com esta operação é possível editar os cantos das chapas e definir cortes em bisel, chanfro, entalhe, boleado e arco. Ao acrescentar a operação e selecionar a chapa, marcam-se no ecrã as referências dos cantos. Em cada canto da chapa selecionada é possível acrescentar um corte. Nos programas Cipeterm E Plus e Cipeterm SES Plus foi atualizado o motor de cálculo Energy Plus para a versão 22.2. No gerador de preços foram adicionados dois novos fabricantes, a Danosa e a Dacoustic. Foram também atualizados os preços da mão de obra para cada categoria profissional, bem como os preços e produtos de diversos fabricantes, como a Ebara, LMF Clima, Mitsubishi Heavy Industries, OI, Pladur, Sanie Duval, Toshiba, Uponor ou Valiant.